Eu tô de saco cheio de, na hora que chegar a decisão, esse elenco do Cruzeiro dá uma pipocada. É pesado o que eu tô falando, é. E pra mim não é terra arrasada, tá tudo errado, não. Mas só que a postura que o Cruzeiro teve hoje foi uma postura covarde. O Cruzeiro hoje teve postura de um time pequeno que não condiz com a grandeza e com o tamanho da camisa do Cruzeiro. 45 minutos do primeiro tempo assistindo o Flamengo jogar. Errando passe, errando saída de bola, tocando errado, chutando a bola pra fora, tiro de meta direto pra fora, passe pro companheiro que toca pra fora. O Cruzeiro passou 45 minutos assistindo o Flamengo jogar. Aí se eu quero trazer na memória de você, sabe o que, Guilherme? A final da Sul-Americana contra o Racing. O primeiro tempo foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu hoje. Só que lá ainda foi pior, que eu acho que nós tomamos 2 gols. Que o Wallace entregou as duas, o primeiro tempo ridículo do Cruzeiro. O Cruzeiro faz alterações no primeiro tempo, continua jogando mal. Aí de repente vem pro segundo tempo contra o Racing e resolve jogar. E aí consegue fazer gol. Só que aí, meu amigo, o leite já tinha derramado no primeiro tempo. Mais uma situação, Washington. Ano passado, Copa do Brasil contra o Corinthians. Nesse mesmo Otacílio lá onde bar aqui, que quando o Cruzeiro foi eliminado, quebraram o bar inteiro. O Cruzeiro fez, no jogo da ida, Washington, que foi aqui no Mineirão, uma partida ridícula jogando em casa. Os caras pipocaram jogando em casa. Aí chegou lá na Neoquímica, vamos jogar. E hoje, a mesma coisa, cara. Hoje a mesma coisa. O Cruzeiro passou 45 minutos assistindo o Flamengo jogar para resolver jogar no segundo tempo. Só que aí já era. Washington. Porque o Flamengo tem muito mais qualidade do que o time do Racing. E se o Flamengo tivesse um pouquinho mais de qualidade, um pouquinho mais de capricho, o primeiro tempo tinha ficado 4-0 pro Flamengo. Eu até brinquei com vocês aqui que no intervalo, quando foi passar os melhores momentos, não teve lance do Cruzeiro. O intervalo do jogo, melhores momentos, 7 lances do Flamengo. 6 finalizações de um gol. O Cruzeiro não pegou na bola no primeiro tempo. E aí, eu fico me perguntando sobre ciclos, cara. Porque esse elenco que tá aí, ou a maioria, a grande parte dele, perdeu a Sul-Americana pro Racing. Foi eliminado ano passado pelo Corinthians. E esse ano agora de novo pelo Flamengo. O que esse elenco conquistou até agora foi um Campeonato Mineiro. E a folha salarial do Cruzeiro é mais de 25 milhões de reais. E o que esse elenco conquistou até agora foi um Campeonato Mineiro. Nessas horas, Washington, a gente tem que chamar a responsabilidade e chamar junto os caras que são mais experientes, os que recebem mais e os líderes do elenco. Hoje o Matheus Pereira pipocou 90 minutos escondido do jogo. E não venham aqui falar que não. O Matheus Pereira não fez nada o jogo inteiro. Em contrapartida, o Jorginho e o Arrascaeta mandaram no meio campo do Flamengo. Aonde a bola estava, o Jorginho, e a bola passava pelo Jorginho o tempo todo. Passava pelo Arrascaeta o tempo todo. Uma partida horrível do Gerson hoje. Muito ruim a partida do Gerson. O Wesley fez uma partida extremamente ruim e apagada do Caio Jorge. Mal falamos o nome do Caio Jorge no jogo de hoje. O William mal, o Rojas mal no primeiro tempo. Foi um apagão coletivo, ninguém jogou, cara. E à medida que o tempo ia passando, você pensava assim, os caras vão acertar. Teve a parada técnica, não, agora o Arthur Jorge vai... Não! O Cruzeiro assistiu, foi ridículo, a gente tem que destacar isso. Eram oitavas de final da Copa do Brasil, de Libertadores, e o Cruzeiro teve uma postura patética. Depois, quando o jogo já estava 2-1 para o Flamengo, o Cruzeiro estava demorando 1 minuto para bater tiro de meta. Eu não senti que os caras estavam jogando uma decisão de Taça Libertadores da América, valendo vaga nas quartas de final. Hoje o Cruzeiro foi covarde, hoje o Cruzeiro pipocou, hoje o Cruzeiro foi omisso, e são essas as palavras que vocês têm que ouvir. Foram covardes sim, pipocaram sim e foram omissos sim. Porque quando resolveu jogar, os 10 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro criou 3 oportunidades e fez um gol. E depois parou de jogar de novo. Então, meu amigo, se a decisão hoje fosse para os pênaltis, eu ia ficar feliz demais porque eu sou cruzeirense, mas a verdade o Cruzeiro não merecia. O Cruzeiro mereceu, foi perder demais para o Flamengo. Se você for olhar o contexto geral do jogo, eu fico muito decepcionado. Porque um jogo dessa importância,
um jogo dessa magnitude, o Cruzeiro entrar totalmente desligado, totalmente apático, errando tudo, perdendo tudo, sem finalizar, sem chutar, com medo. E no segundo tempo faz um gol e logo depois para de jogar. Eu não vou tirar aqui o mérito do Flamengo. O Flamengo mereceu. O Flamengo mereceu a classificação. Jogou muito mais no primeiro tempo. No segundo tempo aguentou um sufoco do Cruzeiro. Depois o time do Cruzeiro morreu também. Otávio, extremamente nervoso no jogo de hoje. Mas eu tenho confiança no Otávio. Mas hoje ele também estava muito nervoso. Só para poder falar isso aí. O Wesley fez uma partida ruim. Os que entraram no segundo tempo. O João Costa. Quem mais que entrou? Me ajuda aí. O João Costa entrou mal. Depois ele mexe ali, coloca o Fagner. E o Lúcio até que tentou, fez algumas ações ali no jogo. Mas de um modo geral, cara, uma partida ridícula do Cruzeiro. É pior do que a sensação ruim da eliminação, porque ser eliminada do jogo é a postura, cara. É o que nós vimos em campo. E o que eu vi foram 90 minutos praticamente do Cruzeiro desrespeitando a sua torcida, desrespeitando a sua camisa e desrespeitando a sua tradição. Às vezes a gente fala umas palavras fortes e os caras não gostam, mas hoje vocês não foram homem dentro de campo, não. Vocês foram um bando de covardes. E covardia, irmão, resultou aí na eliminação do Cruzeiro.